Não presta esse negócio de amizade demais. Eu vou contar um babado que aconteceu comigo. Eu moro no interior bem pequeno. Eu me criei aqui e eu tenho contato com quase todos os meus amigos de quando eu era criança. Uns foram embora, outros ainda estão aqui morando no interior. Alguns estão casados. E a gente tinha um grupo muito grande de amigos. E nesse grupo tinha uma menina que a gente sempre andava junto. A gente brincava junto, fazia tudo junto. Ela casou muito cedo e foi morar com o marido dela. Quando eu casei, eu fui morar numa fazenda afastada do meu interior. Quando meu marido faleceu, eu vim morar no interior, mas os meus 3 filhos. E por coincidência, eu era vizinha dessa minha amiga de infância. E a gente continuou a nossa amizade como antes. Eu ia na casa dela, ela vinha na minha casa. Eu ia na casa da mãe dela, da sogra dela. Até que um dia o filho do meu patrão me convidou para passar o Natal com eles, para mim não ficar sozinha em casa, mas meus filhos. E eu fui, passei do dia 24 para o dia 25 lá na casa dele. Aí por volta das 2 horas da manhã, ele falou assim: Deide, fica por aqui mesmo, não vai embora não, amanhã cedo tu vai embora. Aí eu fiquei dormindo lá. De manhã cedinho eu vim embora mais meus filhos, e ele me chamou novamente para mim ir para casa dele. E eu fui mais os meninos, só que eu estava com tanto sono que eu vim para casa umas 6 horas da tarde. Vim para casa naquele impulso de só chegar em casa, colocar os meninos para dormir e dormir também. Eu estava tão cansada, mas tão cansada, que minha vontade era só de me jogar na cama, apagar ali mesmo. Mas por volta de meia-noite começaram a bater na minha porta. Batiam e me chamavam pelo meu nome, e eu só levantei e perguntei quem era. E a pessoa só falava: é eu, Jussara, abre a porta. E na hora que eu acendi a luz de fora, essa pessoa pegava e saía. E eu olhei pela brechinha da minha porta. E era o marido dessa amiga minha, batendo na minha porta. Então eu abri a porta e chamei o nome dela. Gritei mesmo o nome dela. Perguntei se o marido dela estava em casa. E ela falou que não. E ela perguntou o que era. E eu peguei e falei para ela que tinha uma pessoa batendo na minha porta. Eu só sei que eu esculambei esse homem de tudo quanto foi nome. Não demora muito, aparece ele, cambaleando de um lado para o outro, morto de bebo. E ela perguntou para ele se era ele que estava batendo na minha porta. E ele começou a negar, falando que não era ele, que eu estava inventando história. Eu só sei que ele negou, mas eu acho que ela ficou com a pulga atrás da orelha. Então a gente deu uma afastada. A gente se falava, mas não era mais como era antes. Até que um dia eu estava sentada na calçada dela mais acunhada. E eu peguei e fiquei sentada lá, conversando de boa. Até que o irmão dele chega, olha pra mim e me chama de sem vergonha, perguntando se eu não tinha vergonha de estar dando em cima do irmão dela. Então eu fiquei morta de vergonha por ela estar pensando que eu estava dando em cima do irmão dela. Gente, se vocês querem saber a parte 2 dessa história, deixem nos comentários.